Nós estamos tratando do tema As aflições não parou Paulo e não vai me parar. Diga, não vai me parar. Não vai. Diga, não vai. Não vai. Então vamos aí. Vamos começar na segunda de Timóteo. Carta de Paulo, 2 de Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1. Segundo. Isso, é aí mesmo. Olha o que diz. Sabe, porém, esse aqui é esse, né? Não é King James não, né? Deixa isso, tá bom. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Sabe o que é mulherinhas? Sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe que tem que mudar, mas não muda. De modo porque Janes e Jabres resistiram a Moisés. Eles resistiram lá no deserto, foram adversários de Moisés. Caiu para trás, todos dois. E a família deles todas. Também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobo quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha, Paulo, ensino. O que mais? Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então Paulo estava fazendo um paralelo, estava conflitando as situações. Primeiro ele fala, vai haver isto, vai haver aquilo, os homens serão egoístas, avarentos. Aí ele começa a colocar para Timóteo o que é o certo e o que é o errado. Aí ele vai começar a dizer aqui o seguinte: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, perseguições e sofrimentos, era um apóstolo, hein, de Jesus Cristo, foi ao paraíso, foi lá no céu, se encontrou com o Senhor desceu aqui na terra, se encontrou com ele várias vezes, apareceu em forma de luz para Paulo, e mesmo assim Paulo tinha perseguições e sofrimentos. Aí ele diz:
quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Tenho suportado. Você tem suportado as tuas? De todas. Entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá bom. Senhor Jesus, lemos a porção da tua palavra. Essa é o alimento do Espírito. A vida é uma vida espiritual. A nossa vida não é uma vida humana, carnal. Não uma vida voltada para os 5 sentidos. Não andamos aqui por esta terra sendo guiado pelos olhos físicos, nem pelos ouvidos físicos, nem pelo olfato, pelo tato. Não. Nós acreditamos naquilo que o mundo não acredita. E se você acredita naquilo que o mundo não acredita, você vai viver coisas inexplicáveis neste mundo, que vão dizer: o sobrenatural esteve na sua vida. Eu oro para que esta palavra que vai cair no nosso coração aqui dentro, e nos corações através das rádios, através do aplicativo, através do Facebook, o YouTube, o WhatsApp, pelas redes sociais, pelos compartilhamentos, que seja uma bênção, que haja uma grande manifestação do sobrenatural nessas ovelhas que estão aqui e as centenas que estão lá do outro lado, se alimentando dessa boa comida que é a palavra de Deus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu oro em nome de Jesus, e o povo do Senhor que ama Jesus Cristo diz amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu santo cooperador. Obrigado, meus cooperadores que cooperam conosco hoje, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu para viver esta graça. Tema de hoje: aflições. As aflições não parou Paulo e não vai me parar. Que homem é esse que evangelizou um continente? Que homem é esse? Um homem, um plantador, um doutrinador de igreja. Um homem que fazia discípulos, mantendo-se íntegro e não se corrompendo com nada deste mundo. Um homem que não temia a morte. Um homem cheio do Espírito Santo. Paulo, a qual disse:
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma igreja legítima, ela tem que imitar o apóstolo Paulo. Uma igreja em graça que não imita o apóstolo Paulo, não é uma igreja em graça. Você sabe que alguns ministérios nem conseguem, mesmo que tenha 14 cartas de Paulo numa Bíblia, que chama o container de Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem 14. Foi permitido por Deus ser colocado 14 aulas, cartas, que Paulo deixou como conhecimento, como aula prática para um aprendizado facinho. Quando se pensa em aflições, eu falei esta manhã, quando eu examino a vida de um homem de Deus, eu não fico examinando um homem que não é de Deus, amado. Eu nem ouço besteira. Gente que está contra a Bíblia, gente que quer inventar coisas, gente que está falando fora da palavra, tirando versículos fora do contexto e criando uma doutrina para apenas ser diferente, para atrair holofotes. Não é a minha intenção. A minha intenção é repetir o que Paulo escreveu há centenas de anos atrás. A minha intenção é fazer com que a mente de Cristo que passou para a mente de Paulo passe para a nossa mente também. Você diz amém? Porque se nós tivermos com a nossa mente preparada, a mente de Cristo envolvido aqui dentro, as aflições que nós vamos viver, nós já vivemos. Hoje eu até falei com a minha esposa, todos os dias eu tenho aflição, todos os minutos eu tenho aflição, eu não sossego. Hoje eu tive um livramento, fui pegar lá a garrafão de água ali, aquele garrafão, acabou a água, eu peguei o garrafão para colocar no bebedouro. Quando eu agarrei ele por cima, meti a mão por baixo, quando eu levantei, saiu a parte de cima, cheio d'água. Quando saiu a parte de cima, a parte de baixo, eu com as pernas embaixo assim, só deu tempo de eu girar minha perna e empurrar o galão para a parede, e ele espalhou água. Então, eu vejo uma cobertura angelical na minha vida. Por isso que foi eu que coloquei a mão ali. Por isso que foi eu que Deus permitiu que fosse eu que tirasse o galão e colocasse no lugar. Então isto são aflições. Você vê coisas erradas. Você vê coisas que te revoltam. Não sei se você tem andado incomodado com as coisas que acontecem. Tem. Se você não anda incomodado, você está bem estragado. Se tudo que está se passando no mundo, você não está nem aí para a hora do Brasil, está tudo bem, você está estragado. Deus precisa te regenerar. Você que está aí pela rádio, pelos aplicativos, se o mundo não te entristece, se o mundo não te deixa com ira, por causa das coisas que você vê, nós estamos correndo perigo. Se você não sente uma aflição dentro do teu coração com as coisas que você vê, você pode acreditar que você está correndo perigo. Vamos voltar, meu irmão querido, acho que é o 11, vamos ver. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, Paulo fala de perseguições, Paulo fala de sofrimento. Jesus falou, acho que é em João 16:33, põe na tela, meu irmão, 16:33, olha lá. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então,
Jesus falou de aflições. E Paulo passou por aflições. Paulo viveu em aflições até o último dia de sua vida. Era um homem santo, era um homem escolhido, era um homem que abriu mão de uma vida boa para viver uma vida simples, para viver em obediência a uma voz. Primeiro era uma voz. Deus não quis só que eles tivesse só com aquela voz na sua mente, mas Jesus se encontrou com Paulo. Jesus o levou, diz Paulo lá em 2 de Coríntios 12, diz que ele foi arrebatado. Veja se você está lá, irmão, por favor. 2 de Coríntios 12, deixa eu ver se é 2 de Coríntios 12 ou é 1, por favor. 2 de Coríntios 12, olha lá. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado, terceiro céu se chama paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa, Paulo escrevendo, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. É para que não me ensoberbecesse. Paulo foi na presença de Deus. Paulo foi na presença de Deus. Aí ele fala, para que eu não ficasse soberbo, com a grandeza das revelações. Então, Deus leva Paulo e diz que ele revelou Paulo grandezas. Quais são as grandezas? A que nós estudamos aqui, que nós passamos pelas rádios, que as pessoas ficam encantadas, porque as pessoas não sabem quais são as grandezas das revelações. Se não estudar as cartas de Paulo, nunca vão saber. Se ficar agarrado em Moisés, ficar agarrado no Antigo Testamento, nunca vão saber o que Paulo recebeu lá no paraíso. E se você não souber o que Paulo recebeu no paraíso, você vai viver como religioso. E a Bíblia diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ah, pastor, o diabo tocou em Paulo. Foi o diabo? Ele foi na presença do diabo ou de Deus? Então, quem tocou Paulo? Quem colocou o espinho na carne dele? Se você tem um espinho, tu já orou? Ele não sai? A graça de Deus basta na sua vida, hein? Com a grandeza da revelação me foi posto um espinho na carne. Tá vendo, pastor? É Satanás. Mensageiro, não é Satanás, mensageiro. Alguém, quem é o mensageiro? Quem traz uma mensagem. Um mensageiro de Satanás para que me esbofetear, a fim de que não. Então, dizem os estudiosos que sempre aparecia alguém cara a cara com Paulo, porque ele tinha algum defeito que era notável. Não sei se por causa da luz, ele ficou com problema na visão, ficou com a vista meia branca, enxergando pouco. Eu sei que ele enxergava pouco. E a aparência dele não era muito satisfatória. E diz que alguém chegava perto dele e afrontava ele por causa da aparência dele. Então Paulo chamava essa pessoa de mensageiro de Satanás, acusador. Você é um pecador, você está passando por isso, que você é um pecador, você sofreu esse dano diante de Deus, porque ele não te aceitou. Então sempre havia alguém
para jogar na cara do apóstolo Paulo aquilo que Deus nunca falou com Paulo. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando você está fraco, aí é que você tem Cristo. Veja o que ele diz no 10. Tem 10? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Esse cara é maluco, irmão. O verdadeiro crente só fala coisa de maluco. Porque o cara que não é cristão, ele é lógica pura. Ele não consegue ver nada. Paulo, ele se alegrava com a fraqueza, ele se alegrava com as injúrias, ele se alegrava com as necessidades, com as perseguições. Como que alguém carnal pode sentir alegria, prazer, vivendo assim? Nunca. Por isso que as pessoas, eu vou para a corrente, porque eu não aguento mais essa perseguição, vou fazer uma corrente. Qual é a corrente? Porque estão me perseguindo, e eu vou pedir para Deus matar os que me perseguem. Você imagine 2 crentes orando para Deus, um está achando que o outro está perseguindo. Como é que Deus fica nessa história, irmão? Deus não fica, Deus não se mete nessas besteiras, irmão. São besteiras de crente. Perseguições nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então esse era o entendimento que o apóstolo Paulo tinha diante das aflições. E eu li nesta manhã com os abençoados sobre os testes do apóstolo Paulo em relação às perseguições. Nós lemos em Atos 13, não precisa ir lá. Nós lemos também em Atos 14, também não precisa ir. Eu quero que você vá agora comigo, Paulo, lá na Tessalônica. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 11 a 14. Paulo lá na igreja da Tessalônica. Ora, estes de Bereia, é Atos 17, 11 a 14. Estes de Bereia, quem? Os cristãos de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Fazendo o quê? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que eram de fato eram assim. Então Paulo, por que Paulo pregava? Paulo pregava primeiro o quê? As Escrituras. Paulo debatia sobre as Escrituras. Nobre do que a igreja da Tessalônica, pois receberam a tudo que ele falar, eu vou acreditar. Onde eu falei, quando eu era menino,
eu era assim, agora eu não sou mais menino, eu vou me comportar como um adulto. Eu vou conferir a palavra. E comecei a conferir na palavra algumas coisas que eu aprendi lá atrás, e eu conferi que aqui não era de fato daquele jeito. Não era exatamente daquele jeito. Então, algumas coisas que eu ensino aqui, a minha antiga liderança nunca ensinou, e nem ensinou. A mensagem. Eu profetizo que pessoas de alta posição vão congregar aqui com a gente. Vamos lá, irmão. Vamos profetizar. Gente de alta posição, olha lá. Mulheres, não precisa ser grega, não. Pode ser o quê? Pode ser brasileira, né? Mulheres gregas da alta posição, e não poucos os homens de alta posição. Recebemos os homens também, irmão? Amém, amém. Sejam bem-vindos. Mas logo Silas e Timóteo continuaram ali. Então você vê, os caras foram atrás de Paulo, criaram uma confusão, começaram uma perseguição em Paulo, tiveram que fazer o que com Paulo? Paulo foi embora. Paulo teve que ir para outro, mas ele não desistiu. A aflição dele naquele momento ali, não fez com que ele largasse o chamado. Nichos de Diana, nicho quer dizer medalhas de Diana, que dava muito lucro aos artífices, aos profissionais que fabricavam, né, as imagens, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. De lencinho ungido, de paninho. Quem é que está aqui, que andava atrás disso e não anda mais? Viu? Fora as centenas de outros que estão por aí, que não vieram ainda para cá, e nós estamos fazendo um trabalho de Paulo. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando
não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Nós também afirmamos aqui que lenço ungido não cura ninguém, que água benta não cura ninguém, que sal grosso não cura ninguém, que essas simpatias que se faz dentro das igrejas não vêm da parte de Jesus Cristo. Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Com todo respeito à Igreja Católica, se depender do Ministério da Restituição, as fábricas que fazem estátuas vão fechar. Vocês vão vender macarrão, vocês vão vender farinha, mas estátuas vocês não vão mais vender. Porque muitos se converterão ao Cristo vivo e largarão o Cristo morto. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo estava mentindo quando ele dizia que as imagens não eram deuses? Estava mentindo? Não. Mas haviam pessoas que acreditavam que as imagens eram deuses. Bíblia não enche, claro, nem só de aquele prova, a parede para o teatro, arrebentando os macedônios, Gaio e Aristarco, que era amigo de Paulo, e companheiros de Paulo, querendo este apressar-se ao povo, e não lhe permitiram os discípulos, e também Asiarcas, que era amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Com as mãos queriam falar ao povo, e quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Olha, os caras gritaram o nome da deusa durante 2 horas. A gente canta aqui 20 minutos, as pessoas estão desmanhando assim.
Ficaram gritando lá 2 horas. A grande é a Diana dos Efésios. Você imagina, grande é a Diana. 2 horas gritando, para ninguém poder falar. No templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Gritaram: israelitas, socorro, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar ainda mais. Introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Porque não foram fechadas. Se o carro está velho, se o carro enguiçou, se o carro quebrou, tudo vira aflição para a nossa vida. Desculpe a expressão que eu vou usar. Essa geração está muito fresca, amado. Essa geração está muito fraca. Essa geração que defende o evangelho, qualquer coisa que aparece, retrocede. Qualquer situação que vai enfrentar, desiste de caminhar com Cristo. Mesmo que não dê lucro nenhum, mesmo que eu tenha que contar todos os dias para pagar as contas do ministério, eu não vou vender imagem de deusa Diana, nunca. Eu nunca vou profanar esta casa de oração, nunca vou fazer com que esta casa de oração vire um covil de salteadores. Quase que no passado, alguns que sorrateiramente se enfiaram por aqui, queriam transpor nas minhas aflições. Eu tenho prazer porque eu estou sendo perseguido. Eu tenho prazer porque estão falando mal de mim. Eu tenho prazer porque estão dizendo que eu sou um herege que usa a Bíblia, um falso profeta que usa somente a Bíblia. Eu nunca vi um falso profeta só usar a Bíblia. Todos falsos usam pedaço da Bíblia e criam a sua doutrina. Aqui nós nos agarramos à palavra e nela ficaremos até Jesus voltar. Então, amados, quero que você, para a gente terminar, que você vá comigo aqui
na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. 1 de Coríntios 10, 13, ele diz assim: não sobreveio tentação que não fosse tentação humana. O que é uma tentação humana? O que é uma, vamos chamar essa tentação sinônimo de aflição. Não sobreveio aflição que não seja seja maior do que a tua força. O que está em tua vida é maior do que tudo, irmãos. Se te diz um Salmos, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deixa lá, deixa lá. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aflição, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então, amados, todo remido passa por aflições. Que junto com as aflições, Deus vai fazer eu escapar. Creia nisto. Creia nisto. Creia nisto. Creia nisto. Assim seja. Assim diz.